tudo bem? Aqui é a Ana Bárbara, eu sou advogada de imigração nos Estados Unidos e hoje eu vou falar sobre as dúvidas mais comuns que eu recebo sobre o processamento de um processo migratório nos Estados Unidos. Vamos lá? Bom, primeira dúvida que eu recebo bastante é o seguinte: Ana, eu posso ir para os Estados Unidos no visto de estudante e lá nos Estados Unidos pedir o processamento do Green Card? Vamos conversar sobre isso. O que acontece? Quando você pede um visto de estudante, assim como um visto de turista, você não vocaliza isso para a imigração. Mas quando você se apresenta assim num porto de entrada dos Estados Unidos, é como se você estivesse falando três coisas. Minha intenção nos Estados Unidos, ela é temporária. Eu tenho uma residência no meu país de origem que eu não pretendo abandonar. E a minha intenção nos Estados Unidos é pertinente a este visto que você está apresentando. Então, no caso de turista, é a turismo, no caso de estudante, é como estudante. Até aí tudo bem? Bom, se você entra no país e você pede um processo migratório na sequência, pode ser entendido que a sua entrada no país ela foi fraudulenta, ela foi mentirosa. Houve um misrepresentation. Inclusive, em razão disso, surgiu a questão da regra dos 90 dias. O que é essa regra dos 90 dias? É para afastar essa presunção que você entrou nos Estados Unidos de forma fraudulenta. Inclusive, até para ilustrar, eu tive um cliente, infelizmente, que veio de um outro escritório e que ele chegou para a gente com o seguinte: ele tinha entrado nos Estados Unidos com o visto de turista e uma semana depois eles alugaram uma casa por 1 ano. E depois, na sequência, colocou as crianças na escola. Tudo isso demonstra o quê? Não necessariamente o aluguel da casa propriamente dito, mas é colocar uma criança na escola, isso mostra uma intenção imigratória que levanta aí essa bandeira vermelha dessa entrada fraudulenta, prejudicando um processo migratório. Então, essa aí é uma dúvida muito comum, Ana. Posso? Bom, uma coisa é quando você está nos Estados Unidos, você está fazendo um programa vou colocar um mestrado, e você surge uma oportunidade de sponsor, e há um sponsor que pede ali um green card para você. Sem problema algum, né? Não tem nenhuma ilegalidade nisso. Mas essas estratégias montadas de vou entrar nos Estados Unidos com visto de estudante e logo depois peço um green card, isso aí pode ser entendido como misrepresentation e aí tem que ter cuidado. Tá? Essa é uma dúvida que eu recebo bastante. A segunda dúvida é o seguinte: processamento consular versus ajuste de status. Vamos conversar sobre isso. Bom, processamento consular é aquele que acontece no consulado do seu país de origem. No caso do Brasil, esse processamento consular dos vistos migratórios acontece no consulado do Rio de Janeiro. E tem o ajuste de status. O ajuste de status é quando a pessoa está nos Estados Unidos e aí ela ajusta o status dela para o status imigratório. Ou seja, suponhamos que ela está no status de turista ou status de estudante, ela sai do status de turista e estudante, ela irá ser ali um green card holder, né? um residente no país. Esses são os conceitos, algumas considerações sobre cada um deles. No caso consular, ele só é processado depois da aprovação do formulário de elegibilidade. E aí, depois que há a aprovação do formulário de elegibilidade, eu vou falar aqui do caso AB2 National Insurance, que ele é o mais falado. E quem tem dúvida o porquê, eu explico lá também no meu vídeo sobre o AB2 National Insurance, então assiste lá. Mas depois do formulário de aprovação do formulário de elegibilidade, isso é enviado para um lugar que chama National Visa Center e depois distribuído para o consulado do Rio de Janeiro para marcação, para a entrevista. Então esse ali é o processo consular. Lembrando que isso só acontece depois da disponibilidade do visto, mas para isso eu vou fazer um vídeo depois separado só sobre essa questão de disponibilidade do visto e o Visa Bulletin. Já o ajuste de status, que é o formulário I-485, ele pode ser enviado em 2 momentos, geralmente. Ou junto com o formulário I-140, numa hipótese que o visto esteja disponível, ou após ali a aprovação do I-140. De toda forma, o I-485, assim como o processo consular, eles só podem ser pedidos depois que o visto esteja disponível. Então, de novo, vou fazer ali depois um vídeo só sobre disponibilidade de visto e Visa Bulletin. Em se tratando do AB2 National Interest Waiver, nós não recomendamos, ainda que o visto esteja disponível, mandar os formulários concomitantes, o I-140
junto com o I-485. Por quê? Porque ele é um visto altamente subjetivo. E ainda que nós tenhamos toda cautela, todo cuidado na avaliação dos requisitos, nas avaliações das evidências, demonstrar que uma pessoa ela é de interesse nacional, que a vinda dela para os Estados Unidos ela é de mérito substancial, que essa pessoa ela está bem posicionada, observe que todas essas características isso é altamente subjetivo. Então, tem sempre ali o risco de um oficial não tão razoável negar este processo. E quando a pessoa ela solicita o ajuste de status, ela sai do status dela atual. Ou seja, suponhamos que eu estivesse aqui no visto de turista ou no visto de estudante. Eu não sou mais estudante, mas também ainda não sou um residente nos Estados Unidos. Minha petição ainda não foi aprovada. E numa situação de rejeição, eu não consigo voltar a ser estudante. Então, você acaba tendo que sair do país e processar um novo processo, fazer um reenvio do processo via consular. Isso pode ser um grande transtorno para a família, porque a família muitas vezes já estão nos Estados Unidos, já estão ali com um programa de estudo em andamento, alguma coisa nesse sentido, tem que sair do país. Então, nossa recomendação ela é sempre, assim, raras exceções, mas a maior parte é sempre fazer a via consular. É mais conservadora. Sobre a outra pergunta relacionada a isso que eu recebo bastante é em que momento que eu posso, uma vez que eu faça o ajuste de status, em que momento que eu posso parar de estudar? A partir do momento que você protocola esse I-485, você já evidenciou a sua intenção de se tornar um residente no país. E você não necessariamente precisa estar estudando, não precisa estar mais atrelado ali às funções que eram do seu visto precedente a essa aplicação. Bom, pessoal, essas são as dúvidas que eu mais recebo, espero que tenha esclarecido. E se ficou alguma dúvida adicional aí, por favor, escreva aqui nos comentários, será um prazer assisti-los.